Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia. Estamos aqui dia 26 de julho e, graças a Deus, estamos hoje retornando os nossos cultos presenciais. Então, seguindo, logicamente, todo o protocolo, todos os cuidados devidos nesse momento, estamos retornando, né? Então, você está acompanhando este culto agora pelo YouTube. Logicamente que algumas pessoas ainda não puderam retornar e também temos outras pessoas que estão nos acompanhando que não são propriamente tão próximas de nós, geograficamente falando. Então, algumas pessoas já estão participando das nossas reuniões presenciais, que está retornando hoje, neste exato momento, assim como você está cultuando ao Senhor, está participando desse momento conosco via YouTube, alguns irmãos da nossa congregação estão juntos também, participando do seu momento em nosso espaço. Espero que Deus abençoe a sua vida, que você continue realmente se aproximando de nós, né? Que nós possamos cada vez mais continuar a falar da palavra, orarmos juntos, seguimos com a nossa programação via Instagram, né? Segunda, quarta e sexta temos o nosso momento do Café da Manhã, logo pela manhã às 8h30 da manhã. Também temos às quintas-feiras o nosso momento de estudo, que também permanecerá sendo juntos. Estamos lendo ali Êxodo e espero que você esteja conosco também pelo Instagram às 8 horas da noite. É um prazer estar com você virtualmente, né, à distância, e que você, na medida do possível, quando puder, esteja conosco, participe conosco das nossas reuniões, dos nossos encontros, aos domingos, às 10 da manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ouvir a voz de Deus nessa manhã, que Deus possa falar ao seu coração e que Ele possa ouvir a tua voz em louvor e em oração. E vamos orar, amém? Pai, nós te louvamos por este dia, te louvamos pela tua maravilhosa graça sobre nós, te agradecemos porque as suas misericórdias se renovam em nós, Pai. Nós temos percebido isso ao longo, Pai, dos nossos dias, com a sua mão se movendo realmente em nós e através de nós. Peço que o Senhor fale a cada coração nessa manhã, que o Senhor toque a cada um dos corações, Pai, e que em nome de Jesus possamos terminar este momento hoje, Pai, cheios do Senhor, crescidos em Ti, Pai, tendo aprendido um pouco mais sobre a nossa vida contigo e sobre a nossa própria vida, Pai, nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação neste mundo, Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos, Pai, fale aos nossos corações, Pai, se manifeste em nós, Pai, fale a cada um, Pai, Senhor, que está assistindo este momento, seja ao vivo, seja posteriormente, Pai, em seus trabalhos, no trajeto para a sua casa, onde quer que se ouça, Pai, essa mensagem, que o Senhor fale aos corações, toque. Receba também o nosso louvor, que o Senhor ouça a nossa voz em louvor e em oração, Pai. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém? Ao que é digno de receber a glória.
sejamos realmente gratos, Pai, por tão grande obra, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Que sejamos gratos pela maior obra, Pai, que o Senhor já realizou em nós, Pai, que foi
a entrega do Teu Filho naquela cruz em nosso favor, Pai, em nosso lugar, Pai. Que possamos ter a real noção, Pai, de tão grande amor que foi demonstrado por nós naquele lugar, Pai. E que acima disso, Pai, que possamos não apenas fazer do Senhor Salvador, Pai, de nós, mas também nosso Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, e tome o Teu lugar nas nossas vidas, Pai. No Teu santo nome, Jesus. Amém. Ti, Senhor, meu Deus, guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. 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 Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo
estás em mim. Amém. Glória a Deus. Vamos à mensagem, amém? Como você sabe, nós iniciamos uma série chamada Jesus, a Realidade, onde estamos abordando a carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos seguir, logicamente, na nossa série. Estamos hoje entrando no capítulo 2. Né? No último domingo, na nossa última transmissão, falamos a respeito da nossa responsabilidade no Senhor, entendendo a grandeza do mistério que nos foi revelado, que é Jesus Cristo. Agora nós temos nele uma responsabilidade. E hoje o tema que nós vamos abordar dentro desse macro tema que é Jesus a realidade, o tema de hoje é ordem na vida, firmeza na fé. Ordem na vida, firmeza na fé. O texto está em Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém vos engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por este momento, te agradecemos pelo privilégio que temos de ter a tua palavra em nossas mãos. Te agradecemos pelo privilégio que temos de ler a tua palavra e de podermos compreender a tua palavra na percepção da ação do teu Santo Espírito em nós, Pai. Que não venhamos a ter uma interpretação de particular, Senhor, de modo particular, mas que possamos interpretar e entender a sua palavra segundo, Pai, a tua vontade, segundo o teu propósito em apresentá-la, Senhor, para nós, Pai. Que em nome de Jesus, cada um de nós possa terminar este momento hoje, Pai, de leitura, de ouvir a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra de uma maneira plena, Pai. Que possamos terminar este momento sabendo um pouco mais a respeito do que o Senhor tem para nós, Pai. Que assim seja na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, você percebe que nesse texto, agora, Paulo, a impressão que nós temos é que agora ele vai começar a entrar no tema de fato, que é o ponto dele para os colossenses. Como nós já abordamos anteriormente, a igreja dos colossenses estava sofrendo um ataque com relação a falsos ensinos judaizantes misturado com ensinos helênicos, ensinos gnósticos até, né, que vai dar a base para o gnosticismo futuro. E aí Paulo agora ele está começando a entrar no seu tema. Na verdade, até o término do capítulo 1, Paulo ele se mantém muito em cima do assunto sobre a supremacia de Cristo. Paulo precisa estabelecer para os colossenses quem Jesus é, porque um dos fatores primordiais dos ensinos ilusórios que eles estavam recebendo tratava a respeito da subestimação a respeito de Cristo. Era ensinado que Jesus Cristo não era a essência em si do Evangelho, mas era alguém importante para a mensagem do Evangelho. Quando, na verdade, Paulo vai bater muito nessa tecla a respeito de que em Jesus foi revelado plenamente o mistério de Deus. Paulo vai dizer para nós, e você percebe aqui no capítulo 2, nesse trecho que lemos, e também no capítulo 1, no final dele, ele vai falar que Jesus Cristo é a manifestação plena de Deus, de que Jesus Cristo é a manifestação deste mistério que estava oculto antes. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, nós temos alguns pontos muito importantes, muito importantes. Mas eu quero abordar com você, primeiramente, o que Paulo trata, e o que vai dar o nosso título de hoje, que está no versículo 5, que diz assim: Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem
e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Bom, diante dessa afirmação de Paulo, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que apesar da distância que ele tem com os colossenses, lembrando que Paulo nunca esteve na igreja dos colossenses, Paulo nunca esteve naquele lugar, não conhece aquelas pessoas pessoalmente. Tanto que ele vai demonstrar isso no versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz que ele luta com veemência por todos aqueles que ele ainda não conhece pessoalmente. E dentre esses estava Colossenses. A luta de Paulo pelo evangelho, a luta de Paulo por levar a mensagem, justamente envolve não simplesmente a vida dele, não simplesmente aqueles que estão próximos dele, não simplesmente aqueles que ele chama inclusive de ministros com ele, mas envolve todas as pessoas que vão, de alguma maneira, ter acesso a essa mensagem, a mensagem do evangelho. Paulo tem uma preocupação a respeito da expansão do evangelho, de levar essa mensagem de forma que na mente dele, nas suas orações, como ele vai expor aqui, ele luta por todos esses que ele não conhece, inclusive pessoalmente. Então, quando nós caímos aqui no versículo 5, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Bom, fica claro para nós que todo aquele que encontra Jesus Cristo, e o primeiro ponto que eu quero abordar com você hoje é isso, todo aquele que encontra Jesus Cristo percebe e encontra uma maneira de viver em ordem, de ter uma vida em ordem, e encontra uma maneira de ter uma fé firme, ou uma fé estabilizada, estável com relação a uma não fluidez ou uma não um engano, mas uma fé fundamentada, uma fé certeira e com certeza, não é? Então, quando nós vemos esse texto, nós percebemos o seguinte, né? Todos nós temos uma ordem na vida, não é? Mas quando Paulo fala a respeito do nosso encontro com Cristo, fica claro para nós que Jesus Cristo estabelece a nós uma maneira correta de se ordenar a vida. Então ele vai dizer, olha, me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé em Cristo que vocês têm. Todos nós temos fé. Todo ser humano crê em algo. Todo ser humano tem uma fé em alguma coisa, né? Então, há quem acredite em trabalho, né, e tenha fé no trabalho. Há quem tenha fé em relações de poder, né? Há quem tenha fé em relações de serviço. Há quem tenha fé em milhares de coisas. Há quem tem fé na sorte, né? Há quem tem fé no acaso. Há quem tem fé no medo. Não é? Tem pessoas que têm fé na derrota. Cada um acredita em uma coisa, né? Todos nós acreditamos em algo. Você veja, por exemplo, mesmo quem se diz ateu, crê de que Deus não existe. Então, ele crê em algo. Quando Paulo fala para nós a respeito da vida e a respeito da fé, ele diz o seguinte: me alegro de ver que vocês estão vivendo em ordem, ou seja, têm uma vida ordenada e estão como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então ele estabelece que, a partir do momento que nos encontramos com Cristo, temos uma vida ordenada e a nossa fé precisa ser fundamentada, precisa estar firme em Cristo, não é? Bom, entendendo isso, a gente precisa avaliar o seguinte: ordem e firmeza, não é? E eu vou usar aqui para firmeza, eu vou usar uma outra expressão: estabilidade. Ordem e estabilidade são aspectos que, para nós desenvolvermmos, nós temos que ter algo pré-estabelecido. Vou explicar isso para você melhor. Veja, quando eu falo de estabilidade e de ordem, de como organizar a vida, de como estabelecer as coisas na vida, não é? Eu posso associar isso, como Paulo vai fazer depois, nos próximos versículos, eu posso associar isso com uma construção. Veja, por exemplo, quando eu vou construir um edifício, uma casa, o que quer que seja, eu preciso avaliar de início, eu preciso ter um projeto, né? E esse projeto
me exige conhecer o solo onde eu vou construir aquilo. O solo do local determina a minha estabilidade. Então, a partir do momento que eu sei onde eu vou construir um edifício, eu sei o quanto eu preciso trabalhar no aprofundamento, né, desses fundamentos, né, dessas estacas, ou no alicerce. Como é que eu sei o quanto eu trabalho no alicerce? Conhecendo o solo e conhecendo a construção que eu tenho que fazer depois. Então, uma vez que eu conheço o solo, eu defino a minha capacidade de estabilidade, ou seja, de firmeza. E, uma vez que eu tenho isso definido, eu preciso também ter, antes de construir, um plano, um projeto. Todos que vão construir uma casa precisam ter um projeto para se orientar. Por exemplo, nós que estamos no hemisfério sul do planeta, quando nós pensamos numa casa, pelo menos deveria ser assim, se você gosta de sol na sua casa, uma coisa que você precisa levar em consideração é o movimento do sol. O sol nasce no leste e se põe no oeste, não é? Só que ele não faz um movimento reto, ele faz um movimento como se fosse uma trivela, assim, como se tivesse batido de trivela, né? Então ele faz uma curva pelo norte. O que isso significa? Que toda vez que você for comprar uma casa no Brasil ou for construir uma casa no Brasil, você precisa se perguntar se ela tem frente para o norte. Por quê? Porque se você tem frente para o norte, é bem possível que a sua casa tenha incidência de sol maior parte do tempo. Quando nós vamos para o hemisfério sul do planeta, a lógica é a inversa. Então você precisa ver se a sua casa tem frente para o sul, porque a sua disposição vai mudar a respeito do movimento que a Terra faz em relação ao Sol. Por que eu estou dizendo isso? Porque você percebe que para você construir algo, você precisa pré-estabelecer o seu solo e o ambiente para que você ordene a sua casa. Então, se você quer que o sol bata mais no fim do dia nos quartos, ou bata mais nos quartos no começo do dia, você precisa saber o movimento que o sol vai fazer em relação à sua casa, ou melhor, o movimento que a sua casa faz em relação ao sol. Tudo isso para que você entenda o seguinte: firmeza é estabelecido pelo solo, onde eu coloco a minha construção, onde eu fundamento a minha construção. Ordem é estabelecido pelo entorno, ou a partir de onde estou, como eu olho o meu entorno. A mesma coisa é a nossa vida com Cristo. Nós que encontramos a Jesus Cristo, encontramos o solo firme para construirmos a nossa casa. Por isso que Jesus vai falar no final do Sermão do Monte que aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é semelhante a um homem que construiu essa casa onde? Na rocha. Jesus Cristo é o solo firme onde eu e você podemos estabelecer a nossa construção. E mais, Ele é o sol da nossa vida, a luz da nossa vida, que orienta a maneira de nós ordenarmos a nossa vida. Então, ordem e firmeza são aspectos que são definidos a partir de coisas pré-estabelecidas. Então, toda escolha que eu vou fazer a partir do momento que eu encontrei a Jesus Cristo precisa levar em consideração o meu solo, onde a minha fé está firmada, que é Jesus Cristo, e eu preciso levar em consideração o sol que me orienta. Eu preciso levar em consideração a luz que me orienta para que eu ordene, ou seja, para que eu estabeleça as prioridades da minha vida. Não é? Muito se ensina a respeito de uma coisa, não é? No seguinte: primeiro lugar Deus, segundo lugar família, terceiro lugar trabalho. Não é? A gente aprende sempre, algumas pessoas vão ensinar sobre isso. Quarto lugar ministério. A gente tem esse tipo de ensino às vezes na igreja, né? Mas eu creio no seguinte: primeiro lugar na nossa vida, falando de ordem na vida, primeiro lugar é Deus. E depois, quem é segundo lugar? Quem Deus mandar no momento. E eu costumo conversar isso com algumas pessoas e digo o seguinte: normalmente, segunda de manhã, a minha prioridade depois de Deus então na minha vida, segunda de manhã, Deus em primeiro lugar, segundo lugar, o trabalho. Porque segunda de manhã é uma hora que eu preciso trabalhar. Não é? Normalmente, no final do dia, primeiro lugar é Deus, segundo lugar é o meu filho. E é o momento que eu tiro para brincar com meu filho, para estar ali com ele quando eu o encontro, né, no final do dia. Normalmente, também, quando chega um pouco mais perto da madrugada, primeiro lugar é Deus, segundo lugar, para mim, é o ministério, onde eu tiro um momento para estudar, para ler, para orar.
Não é? Então, tem alguns dias, por exemplo, quando a gente tem a oportunidade, em alguns dias específicos, assim, do nada, no meio de uma tarde onde eu estaria trabalhando, primeiro lugar para mim é Deus, mas segundo lugar é minha esposa. Eu digo para ela, vamos tomar um café em algum lugar, e eu vou com ela. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a partir do momento que nós encontramos a Jesus Cristo, nós estabelecemos onde fundamentamos a nossa fé, a nossa crença, porque a nossa crença define as nossas escolhas. Aquele que tem fé no trabalho, infelizmente, vai sempre priorizar as suas escolhas a partir do trabalho, porque é onde a sua crença está fundamentada. O problema é que essas pessoas um dia percebem que elas viveram muito para uma coisa e esqueceram outra. Não é à toa nós ouvimos de pessoas que trabalharam muito e não viram seus filhos crescer. Quando eu vi meu filho cresceu e eu perdi tempo, e aí você vê ela te dando um conselho pesado, né? Um conselho com pesar, porque é um conselho baseado no erro e não num acerto, num sucesso. Para dizer o que é isso para você? Quando Paulo fala a respeito da ordem, da vida ordenada, né? Vivendo em ordem e fé em Cristo, antes ele diz o seguinte, que tudo isso que ele diz no versículo 1, 2 e 3, ele diz pelo seguinte, olha o versículo 4. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. No original, essa expressão é a seguinte. Paulo diz o seguinte para os colossenses. Tudo isso que eu estou falando para vocês até aqui, eu estou dizendo para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam iludidos. O que é a ilusão? A ilusão nada mais é do que uma fumaça que vai fazendo você perder o seu foco e vai desviando a sua atenção do que de fato é importante, para que, quando você perceba, você tenha perdido tempo e não visto algo e não tenha visto algo acontecer que era importante. Vou te explicar isso de uma maneira imagética. Pensa num mágico, né? Aquelas pessoas que normalmente nós chamamos também de ilusionistas. Né? O que um mágico faz? Ele que precisa fazer um truque, que de mágica, logicamente, não tem nada. Ele precisa fazer um truque, mas enquanto ele está fazendo o determinado truque, ele tira a sua atenção com outra coisa. Por isso, ele te ilude num movimento, para que na sua outra mão, ele faça outra coisa e que você perca tempo olhando para isso com o qual ele está te iludindo, e aí o truque está feito. E aí quando você vê, você fala, nossa, como ele fez isso? Não percebi, o que aconteceu? E quando vi, apareceu na mão dele uma flor, apareceu um coelho, o que quer que seja. O diabo tenta fazer a mesma coisa comigo e com você. O grande objetivo dele é nos iludir. Porque quando eu iludo alguém, quando você ilude alguém, quando alguém ilude você, o que nós não percebemos é que a gravidade da ilusão é nós perdermos tempo. Tudo que o diabo precisa é fazer com que eu e você venhamos a perder tempo até a volta de Cristo. Porque se ele conseguir fazer a gente perder tempo com a nossa vida, com os nossos sucessos, com as nossas coisas, quando Jesus Cristo voltar, nós vamos ser pegos de surpresa e não vamos perceber. Pense naquelas virgens, né, que estavam esperando o noivo. De repente o noivo chega e quem não estava atenta, estava iludida com, sei lá, com as amigas, com as coisas que tinha a fazer, ou mesmo com a escuridão, não se atentou para o azeite na sua candeia, então não foi com o noivo. A mesma coisa para mim e para você, meu irmão. O diabo não está preocupado em te tirar da igreja. O diabo não está preocupado em não fazer você ir até a igreja, aliás. O diabo não está preocupado em fazer você ficar pobre, simplesmente, em te matar no sentido total da vida física. Ele quer te afastar aos poucos de Deus. Ele quer te levar a uma morte espiritual. Ele quer te iludir. Ele quer te fazer perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Como cristãos, eu e você já encontramos a Jesus. Quem é Jesus? A nossa realidade. E uma vez que eu encontrei a Jesus, que é a minha realidade, eu preciso estabelecer a minha ordem de vida e a minha estabilidade de fé a partir dele. Porque não existe nada pior para um construtor do que construir a sua casa, construir um edifício em um solo que a ele foi, que o enganou. Pense o seguinte, alguém que estava construindo algo num solo que acreditava ser um solo firme, mas quando começou a construir percebeu que ali antigamente era um riacho, algo onde tinha muita água. E por conta disso, ele perdeu tanto tempo, se desgastou. E agora que ele perdeu muito tempo estabelecendo os seus fundamentos em um lugar onde o solo não é bom, o que acontece é que ele se cansa. A ilusão nos cansa. O que o diabo quer é te cansar. É fazer com que
o engano, faça você se cansar de ter buscado a Cristo. Porque o grande problema é quando nós estamos há muito tempo na igreja achando que estamos buscando a Cristo e, na verdade, estamos buscando a nós mesmos. Aí eu passei 20 anos na igreja e não consegui aquilo que eu queria. Por quê? Porque coloquei meus olhos na coisa errada. Estabeleci a minha fé e a minha ordem de vida no algo errado. Eu estava aqui na igreja buscando a Deus há tanto tempo para ter a minha casa própria, mas até agora eu não tive, estou cansado, estou exausto. E muitas vezes a gente nunca trouxe essa questão diante de Deus e nunca quis ouvir o que Deus tinha a dizer a respeito disso, ou a respeito de qualquer desejo seu. Não estou aqui estabelecendo se o desejo de uma casa própria é correto ou errado, não é isso. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente corre atrás de nossos próprios objetivos, usando Deus como meio, usando a fé como meio, usando a igreja como meio para atingir os nossos próprios objetivos carnais. E não percebemos que isso é estabelecer a nossa vida em um solo equivocado, em um engano, em uma ilusão. Não fundamente, não ordene a sua vida, não fundamente a sua fé em algo ilusório, em algo que depois de um tempo você vai perceber que era engano. Meu irmão, Jesus Cristo é a verdade sobre a qual eu e você precisamos fundamentar a nossa fé e ordenar a nossa vida. Ele é não só o solo, como é o layout da construção que nós estamos fazendo, da construção da nossa própria vida. Não é? Se nós fôssemos com uma casa mesmo, estabelecer a ordem, né, dos cômodos, precisa ser a partir deste projeto, a partir desta realidade chamada Jesus, a partir deste modelo de construção. Veja, hoje em dia tem muitos lugares no interior onde você compra um terreno e o terreno é bem baratinho, segundo eles, né? Porém, a construção tem uma exigência, né? A gente vê esses condomínios fechados no interior, né? Na Castelo Branco, aqui em São Paulo, tal. E é interessante pensar o seguinte, que naqueles condomínios você até paga de maneira, se você for fazer uma avaliação total, você paga barato no terreno. Mas o que é o caro? O caro, na verdade, para você, é construir as casas segundo o padrão pré-estabelecido por eles. A vida com Deus segue um exemplo muito parecido, né? Encontrar a Jesus Cristo, reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, no sentido de reconhecê-lo, de vê-lo desta maneira, não nos custa. A nós não custa muito. Custou a Ele na cruz do Calvário, mas a mim e a você, isso não é tão caro. Basta nós olharmos para Ele e dizermos, olha, realmente Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Porém, meus irmãos, a partir deste momento que adquirimos o terreno nesse condomínio chamado Reino dos Céus, agora o caro é estabelecer a nossa construção pessoal em cima deste modelo. O condomínio Reino de Deus, né, o Reino de Deus, tem uma construção pré-estabelecida para mim e para você. E essa construção se chama Jesus. O modelo de construção é Jesus. A casa padrão é Jesus. Mas como fazer para nós estabelecermos a nossa vida e chegarmos um dia a sermos como Jesus? Paulo nos diz isso logo no começo do capítulo, quando nós vemos aqui no versículo 2. Esforço-me para que eles quem? Todos os meus irmãos, que eu não conheço pessoalmente, sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Meu irmão, saiba de uma coisa. Alguns elementos para você saber como construir a sua vida fundamentada em Jesus Cristo, firme na fé em Jesus Cristo e ordenada, seguindo o layout, seguindo o modelo de Jesus Cristo. Primeiro, não é fácil, por conta do mundo em que nós vivemos. Você vai ter que se esforçar. Paulo diz, esforço-me. Então isso é só ainda não é o ponto de fato que nós devemos agir, mas é necessário que você entenda o seguinte: desenvolver a nossa vida ordenada, segundo Jesus Cristo, e firmes na fé em Jesus Cristo, exige de nós esforço. Porque, meu irmão, ser como Jesus é fácil. O difícil é você deixar de ser você mesmo. Você deixar essas coisas, essas opiniões próprias, pré-estabelecidas pelo mundo, né? O que ele vai chamar de princípios elementares do mundo.
né? Paulo vai falar aqui depois nos próximos versículos e daqui a pouco eu vou ler com você. Mas veja, as tradições mundanas estão muito enraizadas dentro de nós e é difícil tirá-las. Então veja, abandoná-las. Então veja, você vai ter que se esforçar. Primeira coisa que você precisa saber, para você fundamentar a sua fé em Jesus Cristo e para você ordenar a sua vida segundo Jesus Cristo, você vai ter que se esforçar. Segunda coisa que você precisa saber, você precisa estar junto. Não dá para você construir a sua vida sozinho, não dá para você estabelecer a sua fé sozinho, não dá para você ordenar a sua vida em Cristo sozinho. Veja o que Paulo diz aqui no versículo 2. Ele diz assim, esforço-me para que eles sejam fortalecidos, ou seja, é na comunhão que a coisa acontece, é no estarmos juntos que as coisas se dão em Jesus Cristo. Perceba que Jesus Cristo, aliás, Deus lá em Gênesis, quando ele cria o homem, ele diz assim, não é bom que o homem viva só. Às vezes, quando a gente fala a respeito desse texto, a impressão que eu tenho em algumas conversas é que quando a pessoa fala a respeito disso, não sei se você tem essa impressão também. Dá uma impressão de que assim, Deus fez o homem, e aí ele estava ali olhando o homem, e aí fez os animais, né, em pares, em casais e tal. E aí ele ficou olhando os animais e olhou o homem, e a impressão que dá é que o homem estava fazendo alguma coisa errada, ou estava se sentindo meio só, e aí ele diz assim, olha, não é bom que o homem viva só. Dá a impressão que essa fala de Deus é uma fala de quem fala assim, não, eu fiz o homem aqui, mas estou pensando, eu acho que eu errei aqui no negócio, e acho que ele não devia, eu acho que eu devia fazer um par para ele. Não. Como se Deus não tivesse pensado já na sua esposa, né, na esposa de Adão. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, quando Deus diz, não é bom que o homem viva só, é porque já era um plano de Deus a vida em comunidade. Não é à toa que Deus, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três, uma comunidade. Eles são três que são um. Eles não são um trio, eles são a trindade, não é? Então eles têm uma qualidade trina, porém eles juntos são um, onde não é um mais um que dá três. Na verdade, eles são um. Eles são três que são um. E isso é uma coisa muito complexa, talvez, para a nossa compreensão humana de entender, mas fica muito simples quando nós temos uma esposa, não é? E que percebemos que esse casamento, né, essa relação entre nós e a esposa vai ser sempre muito melhor se nós tivermos o terceiro elemento, que é o próprio Espírito agindo nesta relação. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, estabelecer a nossa fé em Jesus Cristo e ordenar a vida em Jesus Cristo exige esforço e não dá para ser sozinho. Eu preciso das pessoas, eu preciso da comunidade, por isso existe a igreja. Eu preciso da minha família, eu preciso dos meus irmãos, dos meus amigos que professam a mesma fé que eu, seja da mesma comunidade que eu frequento ou não. Não é? Muitas vezes a igreja fala mais sobre o nosso serviço do que propriamente sobre a nossa vida em comunidade cristã. De fato, eu tenho muitos amigos que não são da minha congregação, mas fazem parte da minha confissão de fé, da minha confissão de pecados, do meu exortar juntos. E você percebe que Paulo aqui no versículo 2 ele diz o seguinte, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. Veja, primeira coisa que nós precisamos juntos, para fundamentarmos a nossa fé em Jesus Cristo e para estabelecermos a ordem da nossa vida a partir de Jesus Cristo, nós precisamos estar juntos no ânimo. Quando ele fala, sejam fortalecidos no coração, ele quer dizer a respeito do que motiva-nos, do nosso encorajarmos uns aos outros, não é? No nós admoestarmos uns aos outros, é função minha encorajar os meus irmãos, é função dos meus irmãos me encorajar, para que nós tenhamos o mesmo ânimo, o mesmo objetivo, a mesma vontade. Isso é um papel nosso. Por isso que Jesus vai dizer também para os seus discípulos, irem de 2 em 2, não é? Por isso que a Bíblia vai dizer, olha, quando um cai, o outro levanta, não é? E isso nos mostra que o nosso crescimento em Jesus Cristo se dá a partir da comunidade, no mesmo ânimo, no fortalecimento do coração. Segundo ponto que ele fala é,
no amor, não é? Então ele diz aqui, ó, estejam unidos em amor. Amor aqui no original é o ágape. Há muito que se dizer sobre o amor ágape, mas uma coisa que me fica muito latente a respeito desse amor é que não é o amor sentimental. Deus, quando envia o seu Filho Jesus, nos ama com o amor ágape. E o que significa isso? Que o amor de Deus por nós é um amor que se revela em Jesus Cristo. Então, na minha percepção a respeito desse amor é o seguinte, o amor ágape é um amor que se revela na ação. Ou seja, Paulo diz, primeiro, estejam juntos no fortalecimento do coração, no ânimo. Segundo ponto, estejam unidos em amor. Ou seja, que juntos vocês revelem esse amor que não pede nada em troca. Ou seja, é um amor que se revela na ação. Nós precisamos estar juntos na vontade, no ânimo, no desejo, no objetivo. Nós precisamos estar juntos no que nós tornamos isso em ação, que o nosso mesmo ânimo gere uma atitude e que não sejamos pessoas que se encontram na igreja, vão para suas casas e vivem suas vidas de maneira isolada. Não, mas que nós tenhamos uma vida diária de comunidade que nos faz agir juntos e nos faz revelar a glória de Cristo nesta multiforme graça em que é apresentada através das nossas vidas. O terceiro ponto que Paulo vai nos demonstrar é a respeito do conhecimento. Então precisamos estar juntos no ânimo, juntos na ação amorosa e precisamos estar juntos no conhecimento. Precisamos aprender cada vez mais juntos em Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer no versículo 2, fortalecidos em seu coração, ânimo, estejam unidos em amor, ou seja, na ação que demonstra o amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, que nós possamos cada vez mais conhecer a Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer, com o objetivo de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Jesus Cristo. Precisamos conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, para que nós possamos caminhar juntos no mesmo ânimo, na revelação do amor, possamos cada vez mais conhecê-lo. Ou seja, meu irmão, para nós estarmos firmes na fé em Jesus Cristo e termos a nossa vida em ordem, segundo o layout Jesus, segundo o modelo Jesus, nós precisamos estar juntos, nos esforçar. Não vai ser fácil, meu irmão, não é fácil estar juntos e essa pandemia nos mostrou isso muito mais. Não é fácil ser cristão de longe, não é fácil ser cristão sozinho. O evangelho se revela, a mensagem se revela também na comunhão. A comunhão é elemento essencial da nossa pregação e juntos nós estaremos no mesmo ânimo, juntos nós estaremos na mesma revelação de atitude de amor, juntos nós estaremos sempre cada vez mais conhecendo a Jesus Cristo, nos ensinando uns aos outros. É isso que Paulo quer para os colossenses. Por isso que no versículo 6 ele diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Enraizados e edificados nele, ou seja, enraizados, aprofundados nessa pedra que é Jesus e edificados, construídos segundo essa ordem, né? Segundo a ordem de Jesus, as prioridades de Jesus. Versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha o versículo 8, meu irmão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Meu irmão, estabelecer a nossa vida e a nossa fé a partir de opinião, a partir de elementos mundanos é fundamentar uma vida na ilusão, no engano. E é fazer com que nós nos cansemos, é fazer com que nós estejamos num belo dia exaustos da vida, exaustos, com a sensação de que não conquistamos nada, de que não chegamos em lugar nenhum. Por quê? Porque caminhamos no que é vão, no que é ilusório. Por isso temos tantos cristãos com tantos problemas emocionais, tantos problemas de ansiedade, tantos e tantos e tantos problemas psicossomáticos. Por quê? Porque muitas vezes nós
deixamos a nossa vida ser tomada por princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Sejamos completos, repletos, cheios de Jesus Cristo e estabelecidos em Jesus Cristo, meu irmão. Que toda manhã possamos pegar esta palavra, a palavra revelada a nós, para que nós possamos ter o direcionamento a respeito de como fazer e de o que fazer a partir de Jesus Cristo. Que as nossas ações comecem em oração e terminem em oração. Que nós possamos ter tudo a partir de Jesus Cristo, com o objetivo em Jesus Cristo e o meio todo estabelecido com Jesus Cristo. É assim que deve ser a minha e a sua vida. Então saiba disso. Ordem e estabilidade são pré-estabelecidos pelo conhecimento da onde se constrói algo e pelo projeto pré-feito, né? Projeto se faz antes. Imagina fazer um projeto depois, né? Quem trabalha com construção deve já ter visto. Quando você vai para um canteiro de obras, tem lá as pessoas trabalhando. Em algum lugar, pode procurar que em algum lugar tem lá o projeto, tem a planta do lugar. Para toda vez que a pessoa está lá construindo uma parede, fazendo algo, fala: "Oi, o que você está fazendo aí? Estou fazendo uma coluna aqui." Não. Mas essa aí, você está fazendo uma coluna no meio da sala? Não é possível. Vamos voltar lá para o projeto. Volta para o projeto. Vamos ver o layout, o que foi planejado. Ah, esse aqui era o plano, então, Deus. Essa aqui, era assim que era para ser e a gente está fazendo assado? Então vamos retornar a Jesus Cristo, meus irmãos, que eu e você estejamos juntos no nosso ânimo, nos animando, nos encorajando, que estejamos juntos no amor, revelando aquilo que Deus fez a nós, a todos à nossa volta, inclusive aos nossos próprios irmãos, que nós estejamos crescendo no conhecimento a respeito de Jesus Cristo e a respeito de nós mesmos. Porque com certeza assim teremos sempre uma vida firme na fé em Cristo e ordenada segundo o próprio Jesus Cristo. Que seja assim na minha e na sua vida. Que possamos ser a manifestação, a revelação de Jesus Cristo na terra como parte que somos do corpo dele. Senhor, nós te louvamos por esta manhã e te agradecemos porque o Senhor é conosco. Te agradecemos porque o Senhor pré-estabeleceu, Pai, tudo o que nós precisávamos para construirmos a nossa vida sem estabelecê-la em ilusão, em enganos, em coisas vãs. Mas podemos desenvolver a nossa vida, as nossas ações, o nosso dia a dia na rocha que é Jesus Cristo, Pai. Nesta rocha, Pai, inabalável, imutável, Pai. E não há nada melhor do que edificarmos, Pai, uma construção em um solo inabalável, imutável, Deus. E esse é o nosso desejo. Construirmos a nossa vida, as nossas relações, as nossas escolhas, o nosso trabalho, a nossa igreja, Senhor, a partir de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, com o objetivo de chegarmos em Jesus Cristo. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por revelar a Tua verdade, Pai, a Tua realidade, Pai, este mistério que estava escondido há tanto tempo, Pai, a tantas pessoas e que ainda é desconhecido por muitos, Pai. O Senhor revelou a nós, que agora nós possamos revelar a outros, Pai, através de uma vida de exemplo, uma vida estável, Pai, uma vida estável e uma vida ordenada em Jesus Cristo, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo domingo e no que você precisar estamos dispostos e disponíveis para te servir. Entre em contato conosco pelo Instagram ou mesmo quem tiver o meu contato ou precisar, peça e nós passamos pelo Instagram o meu contato e nós podemos conversar, podemos nos encontrar aqui na igreja para um aconselhamento, seguindo, logicamente, todos os cuidados neste momento e que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui aos domingos às 10 horas da manhã e espero te ver em breve. Você que não faz parte da nossa congregação e tem visto esses vídeos, tem nos acompanhado, te convido a estar conosco em algum dia para nos conhecermos de fato. Que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha um domingo abençoado no Senhor e que você esteja firme e ordenado em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.